Bom dia, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Ficamos sem programa por 2 dias, peguei aí uma gripe braba e a voz ficou péssima e a cabeça ainda tá voltando pro lugar, porque hoje mesmo eu iniciei a live sem colocar o microfone, aí tava mudo, comecei e parei. 23 de novembro de 2022. Agora então vamos começar para valer. Porque eu parei, mas o Brasil não para de produzir. Nem na Copa o povo descansa. E a situação continua agitada aí nos bastidores e em público, na política. PL querendo anular a eleição, né, dizendo que as urnas não são confiáveis, mas só quando elas serviram para eleger o Lula. Para deputado federal, tá tudo certo, porque inclusive o PL fez a maior bancada. Vamos às manchetes dos jornais. Então, começando pelo Jornal à Tarde, Câmara de Salvador só vota IPTU e LOA após decisão sobre agentes de saúde. O presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vice-governador eleito Geraldo Júnior, anunciou ontem que a Lei Orçamentária Anual e o projeto que atualiza os critérios de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano só serão votados na Casa Legislativa após a Prefeitura apresentar a proposta para equacionar o pagamento do piso dos agentes de saúde e endemias. Representantes da categoria estão há 69 dias acampados em frente à Prefeitura, cobrando apenas algo que ele já tem direito, quer dizer, cumprimento da emenda constitucional que estabelece piso de 2 salários mínimos. A cobrança é só para que a Prefeitura haja dentro da legalidade. E aí, como maneira de pressionar o vice-governador eleito, o vice-governador do Jerônimo Rodrigues, do PT, que é o Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Salvador, disse agora só vota aqui as matérias do interesse do governo, que são, sobretudo, uma que mexe com o IPTU, aumenta, claro, né? Com certeza não é para diminuir. E a lei orçamentária, o próprio orçamento para o ano que vem, quando resolver a questão dos agentes de saúde e de endemias. Está certíssimo. Nesse ponto aí, totalmente a favor eu estou do presidente da Câmara de Salvador. No Correio Brasiliense, a Anvisa libera novas vacinas. Em reunião extraordinária convocada em razão do aumento de casos de Covid, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou 2 imunizantes da Pfizer desenvolvidos para combater as novas cepas do vírus causador da doença. As vacinas são indicadas para pessoas acima de 12 anos. Também em Pernambuco, o Jornal do Comércio traz essa manchete: vacina atualizada contra a Covid é aprovada no Brasil. O Estado de São Paulo, em troca de PEC, Lula aceita que Congresso destine verbas. A proposta deve ser protocolada hoje no Senado pelo governo eleito. Após negociações com o Congresso, a PEC da transição, elaborada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser protocolada hoje no Senado. Em troca da aprovação da proposta, o governo eleito aceitou que parte dos recursos que devem ficar livres para gastos em 2023 possa ter destinação definida por deputados e senadores por meio de emendas. A equipe de transição também concordou em retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos por 4 anos e não mais de forma permanente, como desejava. Quer dizer, a ideia era que daqui para frente o Auxílio Brasil ficasse definitivamente fora do teto de gastos. O governo está aceitando que seja só por um período de 4 anos. Ou seja, todo o mandato do presidente Lula. Então, é uma troca que ele não tem do que reclamar. Mas isso é justamente o que mostra como funcionam as coisas numa democracia sem um governo autoritário. Negocia e cede em um aspecto e não cede em outro, e assim vão as coisas. E não há nenhum mistério nem segredo em fazer isso. Isso simplesmente é o normal. Folha de São Paulo é que trava, corre risco de desidratar e PT monta força-tarefa. Partido incumbe Jacques Wagner de articular com base bolsonarista para aprovar verba fora do teto até o fim do ano. Mais ou menos a mesma questão está sendo tratada pelo Estado de São Paulo e também aqui no Globo. Governo eleito
sinaliza que aceitará nova regra fiscal. Alckmin expôs linhas gerais da política de equilíbrio das contas, correndo contra o tempo para aprovar a PEC da transição, que garante o pagamento do Bolsa Família de R$600 em 2023. A coordenação do governo eleito indicou que aceita se comprometer com uma nova regra fiscal já no ano que vem. Ou seja, não vai ter aquele descontrole de contas que o pessoal faz aquele alarde todo no chamado mercado, que também faz parte do jogo. O vice-eleito Geraldo Alckmin chegou a apresentar as linhas gerais de uma nova âncora fiscal para manter as contas públicas em dia. Na Folha de Pernambuco, o destaque é a zebra, que estreou na Copa. Claro que também o Erasmo Carlos está aqui quase com o meu destaque, que faleceu ontem, mas tem outros 2 jornais que deram, que a gente vai mostrar aí com o Erasmo Carlos. Zebra estreia na Copa. Nem o mais pessimista dos argentinos ou o mais otimista dos brasileiros esperava por essa. A Argentina, uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo, caiu diante da Arábia Saudita, que virou o jogo e provocou até feriado nacional naquele país. Essa que é a parte engraçada da história, né? Foi tão fenomenal que o governo da Arábia Saudita decretou feriado por conta da vitória sobre a Argentina. Aí sim, no estado de Minas, aí a manchete é inteirinha. Ah, rapaz, mas tá ruim aqui, tá pequenininho. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui, essa manchete do estado de Minas, porque eu peguei errado. Peguei assim pequenininho. Ah, tá aqui, agora dá pra gente mostrar aqui nessa outra. Pronto, olha aí. Toda a capa assim dedicada ao Erasmo Carlos, que faleceu ontem aos 81 anos. E não só o estado de Minas, mas também aqui, principalmente o Correio, que o Correio que é mestre em fazer essas homenagens assim na capa, né? Tá aí, ó, uma foto em preto e branco do Erasmo Carlos, ó. Ficaram as canções, é a manchete. A bela homenagem aqui que o Correio faz ao Erasmo Carlos, que costuma dedicar sempre uma capa assim mais especial quando uma figura pública conhecida falece. Então essas são as manchetes de hoje dos jornais. Acho que não tem mais nenhuma. Tem aquela que introduz a nossa questão aqui do dia, né? O Diário de Pernambuco, o PL pede anulação de votos de 279.336 urnas eletrônicas. Pois é, eles só querem a anulação das urnas de maneira a produzir artificialmente uma vitória de Bolsonaro. Curiosíssimo isso. A que ponto chega a cara de pau e o cinismo? Aliás, a cara de pau e o cinismo são tão grandes que, ao apresentar essa proposta indecente, o Valdemar Costa Neto introduziu a conversa na coletiva de imprensa logo com essa fala aqui. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Será possível que ele acha realmente que está contribuindo com a democracia do país? É claro que ele não acha isso, né? Muito pelo contrário. A democracia tem sido fragilizada e atacada justamente por conta de ele e outros estarem questionando permanentemente o resultado das eleições, permanentemente a urna eletrônica, né? A qualidade desse equipamento que é utilizado nas eleições brasileiras e que é bom quando elege a turma dele. Mas na hora que é tão absurda a alegação do PL que eles querem dividir a eleição em dois pedaços. O primeiro turno todo valeu. O PL elegeu 99 deputados, a maior bancada. O segundo turno, não. As mesmas urnas foram usadas. E aí, por isso mesmo, ele recebeu logo a resposta do TSE, né, que desmonta. Não é nada difícil de fazer, né?
Porque é a coisa mais óbvia do mundo. A urna não é confiável, o resultado da urna é discutível, o resultado da urna é duvidoso. Então, se é no segundo turno, também é no primeiro, porque foi a mesma urna, foram as mesmas urnas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral já respondeu aqui, num despacho com a assinatura do presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: as urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, ou seja, o processo nem anda, não dá nem o primeiro passo, lá deu o segundo passo, que o primeiro passo é dar entrada, o segundo é mandar para o arquivo. Se ele não aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições no prazo de 24 horas. Ele tem que apresentar, então, hoje, o pedido para dizer assim: olha, estamos em dúvida sobre o resultado das eleições, mas não apenas da eleição presidencial. E olha que essa eleição presidencial, esse segundo turno, elegeu presidente e também governadores em 12 estados. Sobre os governadores ele não se manifestou. Ele apenas achou uma maneira de encontrar um número que dissesse que quem ganhou por 51-49 não foi o Lula, foi o Bolsonaro, se contar só as urnas que ele considera válidas. É muito cinismo, é muita cara de pau. É realmente uma coisa quase que beira o inacreditável, que alguém tenha a coragem de apresentar uma argumentação dessa diante da justiça. Que, inclusive, prevê a chamada litigância de má-fé, ou seja, você apresentar na justiça uma ação que você sabe que não é correspondente à verdade aquilo que está sendo alegado na ação. Você está fazendo para tumultuar, você está fazendo para usar a justiça como uma estratégia, porque realmente aquele pessoal que acredita em qualquer coisa vai dizer: olha aí, mais uma prova, não tem prova nenhuma. Vai dizer mais uma prova de que a eleição foi roubada, não tem prova nenhuma. E é tão cínica essa argumentação, mas é cínica mesmo. E o cara vem com essa de dizer assim: olha, não valeu só a parte da eleição presidencial. O resto está tudo certo. Não pode haver uma alegação mais ridícula, mais absurda do que essa, sinceramente. Mas o que acontece é que o Valdemar da Costa Neto teme que o questionamento da parte desses 99 deputados que foram eleitos, da parte que é bolsonarista, que é mais ou menos a metade. 99, vamos dizer, é 100, né? 100 deputados. Metade é bolsonarista. E, como diz aqui a Folha de São Paulo, bolsonaristas admitem nos bastidores que a ação do PL só serve para estimular protestos. E também serve para contentar esse lado bolsonarista, né? Então, segundo a matéria, o ministro do STF avisou Valdemar Costa Neto que uma ação para questionar o resultado das eleições não teria nenhuma chance de prosperar. E o presidente do PL admitiu que sabia disso, mas explicou que seguiria em frente de qualquer maneira. Porque se ficasse quieto, haveria uma rebelião da bancada bolsonarista da sigla. E assim ele levou adiante essa absurda contestação. Essa matéria aí é assinada pelo Bruno Bogossian, repórter da Folha de São Paulo, da sucursal de Brasília. Então, ele levou adiante por temor da reação da própria bancada, da metade bolsonarista da bancada do PL eleita. No dia 30 de outubro. Já estamos quase para completar um mês e essa turma ainda não se contentou com o resultado da eleição. E continua esperando que alguma coisa aconteça. Já já a gente vai tratar disso, mas eu queria dar uma pincelada aqui num áudio num vídeo, na verdade, que circulou muito aí nesses dias, da ex-mulher do Valdemar da Costa Neto, que diz ter um monte de documentação contra ele e que vai apresentar essa documentação por conta de ele estar agora questionando o resultado da eleição. Como eu vi um resuminho do que ela falou, mas pelo visto o Valdemar da Costa Neto que seguiu adiante, que ela avisou: olha, não faz isso, Valdemar.
que eu vou levar adiante a minha coisa aqui, os meus arquivos. Mas ele, pelo visto, estava mais preocupado com a bancada bolsonarista, com as pressões do próprio presidente, que diz que participou também ativamente dessa articulação para questionar o resultado agora pelo PL. Esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua na época do Carlos. Carlos é Lava Jato. Sua atual. E mais, a evasão de justiça e negação dos bolsonaros aqui. Opa, aí a coisa já ficou mais grave, olha. Ela diz que tem provas contra a família Bolsonaro através de documentação obtida pelo Valdemar da Costa Neto. Eu vou fazer a sua vida, da vida do PL no inferno. Não é pessoal, é simplesmente que você contestou a democracia. E ninguém contesta a democracia. Ninguém. Você não é o Trump. Nem essa coisa aí do seu lado é Trump, que não trabalha. Desde que perdeu a eleição, tá no sofá, vendo Netflix e picotando documentos. Ou tentando dar pau em computador para pagar as coisas que ele aprontou. Então a Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-mulher do Valdemar da Costa Neto, que já aprontou com ele na época da CPI do Mensalão, deu depoimento assim arrasador contra ele, está aí agora foragida em Miami, nos Estados Unidos. Ela está dirigindo e falando aí, gravando esse vídeo com essas informações. Então vai ter aí nesse pedacinho que ainda falta mais coisa, inclusive contra Bolsonaro também. Você está pronto? Você está fazendo isso? Está pronto para ir para a cadeia de novo? Eu não acredito, entendeu? Um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo, para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia e manter esse partido com o seu passado, que é uma sujeirada danada? Porto de Santos, aeroporto, tráfico de drogas. Você acha que é, Valdemar? Até tráfico de drogas, gente. Rapaz, se essa mulher tem mesmo tudo isso, agora tá na hora de apresentar, né? Tá com essa lenga-lenga aí de, eu tenho, com ameaça. Se tem documento, mostra. Se não tem, nem fala nada. Hello! Acorda, filho. Só eu sei umas 30 coisas de sujeira que você fez. Isso sozinha, hein? Sem ter Interpol, FBI, nada disso. Você vai contestar a democracia mesmo. Com o rabo sujo que vocês têm. Tá bom, conteste. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. O estrupício ao qual ela se refere aí é o Bolsonaro. Com a mulher dele, que foi sua peguete depois da minha administração. E ainda termina com essa revelação aí de que a mulher do Bolsonaro, Michele Bolsonaro, foi peguete do Valdemar da Costa Neto, depois que a Maria Cristina saiu de cena. Não sei se casada já ou não com o Bolsonaro. Mas essa parte aí é menos relevante, que isso é fuxico da vida pessoal. Agora, sonegação, não. Sonegação é crime. Tráfico de drogas também. E um monte de sujeira, assim, de acordo com a Maria Cristina Mendes Caldeira. Então, Maria Cristina, minha filha, apresenta esse negócio, porque senão também você só se desmoraliza. Vai ficar só falando aí, e aí não corresponde à realidade, diz que tem prova e não apresenta, vai ter que apresentar agora. Tem que apresentar. Aí vem aquela conversa, olha, se eu sumir, tem provas espalhadas em não sei quantos lugares diferentes, apresenta logo de uma vez, então pronto. Apresenta. Opa, o Jonathan falando aqui que o vídeo tá com eco. Obrigado, Jonathan. Às vezes dá esse ecozinho assim, mas dá para compreender. Agora, vamos ver aqui. Questão do golpe, né? Do golpismo.
temos 2 personagens ainda para relatar aqui, além do Valdemar da Costa Neto. Um deles era o candidato a vice-presidente na eleição, o general Braga Neto, que também nesses dias se destacou bastante. O pessoal ficou até pedindo... Opa, deu para entender, né, Jonathan? Obrigado. O pessoal ficou até pedindo aí a prisão do Braga Neto, por conta de ele estar também dando asas ao golpismo. Vamos lá, ver o que ele falou para o pessoal que foi se manifestar ali na frente do Palácio do Planalto. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente estamos na frente do general Rio. Eu sei. Ele disse, não percam a fé. Aí a senhora falou, tá bem baixinha essa parte dele. A gente tá aqui na chuva, no sol, no frio. E aí ele diz, eu sei, senhora. Vamos. Não só fica... Tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. Dá um tempo que eu não posso conversar muita coisa mais, mas tenha paciência e tenha fé. Foi isso que ele disse. Estimulando, né, que as pessoas continuem nesse movimento de contestação. E não é à toa, né, vindo aí de um sujeito que foi ministro da Defesa, que foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, se ele está estimulando ainda a manutenção dessa esperança de golpe no Brasil, é absurdo, mas não é de se espantar que um ministro do Tribunal de Contas da União faça a mesma coisa. Foi o que aconteceu com Augusto Nardes, um ministro nomeado para essa função pelo ex-presidente Lula, inclusive. E vazou um áudio em que ele está aí conversando com amigos e espalhando a ideia de que pode haver um golpe. Mas, na verdade, se você for ver bem, o Nardes é um sujeito bem alarmista, porque até sobre a saúde do Bolsonaro, ele coloca de uma maneira que parece que o homem estava até correndo o risco de morrer, mas pode se recuperar. Há esperança para que ele se recupere. Vamos ouvir um pedacinho também da fala do Augusto Nardes. E a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país. E nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte, né? Eu queria comentar essa coisa das mudanças que estão sendo impostas. Meu Deus do céu, em que mundo que esse pessoal vive? Que mudanças que estão sendo impostas? Apenas um governo vai sair e vai entrar outro. Acabamos de ver nas manchetes de jornais o tanto que o presidente eleito, que vai ter muita dificuldade para governar, porque tem muita oposição a ele eleita, está tendo que ceder só para aprovar a PEC da transição, que é uma PEC destinada a garantir os R$600 de auxílio emergencial para as pessoas. E tanto era a promessa do Lula quanto do Bolsonaro na campanha, que se o Bolsonaro, inclusive, tivesse ganho, teria que também aprovar uma alteração no orçamento do ano que vem, porque a proposta original enviada pelo governo não previa o Auxílio Brasil de R$600. Aí o cara vem com mudanças que estão sendo impostas. Então não tem nada sendo imposto, simplesmente se votou e se decidiu por uma pequena margem que o governo vai mudar. E em 2026 tem outra eleição. As cavernas, eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos que isso. Você vê que ele não sabe do que ele está falando. Questão de horas, dias, uma semana, duas no máximo, talvez menos que isso. Quer dizer, é um negócio completamente desencontrado. É triste que você tem uma figura de tão baixo nível, não sei se intelectual ou de equilíbrio emocional, como ministro do Tribunal de Contas da União, sinceramente. Que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas.
Confuso, né? Confuso. E aí ele vai falar da situação de saúde do Bolsonaro. Você vê pelo quadro que ele descreve, parece assim que Bolsonaro talvez tenha melhorado, mas chegou perto de morrer. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança ainda. Tem esperança de poder se recuperar Tem esperança de poder se recuperar. E melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. É triste, mas a gente... Vamos ver se daqui para frente, se a partir de janeiro o país simplesmente volta à normalidade. O que vai acontecer é que vai entrar um governo que vai cometer erros e acertos, como qualquer governo, vai tentar fazer o melhor possível para conseguir eleger um candidato em 2026 e, se não for bem, vai perder a eleição. É só isso. Isso se chama democracia. Mas muita gente não quer aceitar a democracia. Muita gente quer impor a própria vontade. E aí, se eles continuarem a insistir em impor a própria vontade, vai acontecer uma reação e as consequências realmente serão trágicas. Mas eu acredito que aos poucos vão se conformando, né? Apesar de todo o apoio logístico que é dado a esse povo que fica aí acampando em porta de quartel, mesmo assim não vão ter fôlego para continuar indefinidamente nessa pataquada. Mas pode esperar que a turma do Contra vai continuar fabricando crises aí durante 4 anos e não vai ser nada fácil administrar o país por esse período todo que temos aí pela frente ainda. O que eu torço, sinceramente, é para que realmente você consiga ter, nos próximos anos, um enfraquecimento dessa ultradireita, dessa extrema-direita, e que a direita normal, democrática, consiga se reorganizar, para que venha disputar a eleição representando de uma maneira digna as pessoas que têm postura, proposta, ideal de direita e pensamento de direita que fazem parte da nação brasileira como fazem de qualquer outra nação. O que não dá é para você ter extremismo de direita ou de esquerda dando as cartas. Infelizmente, a gente avançou, a gente enfiou fundo o pé na lama aqui no nosso país em relação a esse aspecto, mas haveremos de melhorar. E tomara que se viabilize uma alternativa decente para a direita, para que a gente tenha na próxima eleição um embate menos sujo e menos medonho do que tivemos nesse agora. Uma última informação é que a Anvisa voltou a obrigar o uso de máscaras em aeroportos e aviões por conta desse retorno da Covid. A discussão foi incluída de última hora na reunião da agência e ocorre 3 meses após a suspensão da medida. Entra em vigor a partir de sexta-feira. Amanhã, quinta, então na sexta-feira, vai ser obrigatório de novo, dentro de avião e nos aeroportos já, usar máscaras. Foi em agosto que essa exigência caiu e agora ela já retorna. Em agosto deixou de ser obrigatório, mas ainda era recomendado. E agora não é mais apenas recomendado, voltou a ser obrigatório por conta desse retorno mais intenso aí da Covid, com casos menos graves, mas a quantidade de casos crescendo muito nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço para você e até amanhã.